3 da manhã, ou no meio de uma reunião, do nada, o seu coração dispara. Você não fez nada, e nada aconteceu. Mesmo assim, o corpo inteiro entra em alerta total. Você respira fundo, tenta pensar direito. E não passa. A ansiedade não escuta a sua lógica, ela nem tem microfone para ouvir. Existe um interruptor real, físico, dentro do seu corpo, que desliga esse alarme. E você passou a vida inteira procurando ele no lugar errado, dentro da sua cabeça. Eu chamo esse método de um interruptor, e esse vídeo tem 3 partes. Primeira, por que tentar se acalmar pensando está condenado a falhar, e isso tem explicação de laboratório, não é fraqueza sua. Segunda, onde fica o interruptor de verdade, e por que ele aceita uma ordem sua quando nenhuma outra parte do seu corpo aceita. Terceira, o exercício de 5 minutos, medido numa universidade, que desliga esse alarme, e o que fazer logo depois, para reprogramar o que vem a seguir. Continue procurando só na cabeça, e você paga esse preço para sempre. Mas antes, eu preciso te mostrar exatamente o que está acontecendo quando você tenta se acalmar e não consegue. Porque você não está falhando. Você está usando o comando errado. Fica comigo. Deixa eu te mostrar essa cena de novo, mais de dentro. O peito aperta. A respiração fica curta, alta, presa no topo do pulmão. Os pensamentos começam a correr, e não são pensamentos que você escolheu. Eles simplesmente aparecem, um atrás do outro, cada vez mais rápido. E você faz o que qualquer pessoa razoável faria, tenta debater com eles. Isso não é real. Estou exagerando. Não tem motivo para entrar em pânico. Só que quanto mais você discute com a ansiedade, mais ela parece crescer, como se cada argumento seu fosse combustível, não freio. Você olha pro relógio. Passaram 3 minutos e você ainda está lá, preso, com o corpo gritando uma coisa e a sua boca dizendo outra. E a pergunta que fica é sempre a mesma: por que raciocinar direito, com argumentos bons, verdadeiros, não está adiantando nada? E o preço disso não fica só naquele minuto. Uma noite ruim de ansiedade rouba o sono da noite inteira, você dorme, mas o corpo continua de guarda, e você acorda cansado mesmo tendo ficado na cama 8 horas. Uma manhã tensa contamina a reunião das 10. A reunião tensa contamina a conversa com quem você ama à noite. Você fica mais curto, mais irritado, mais na defensiva, não porque você mudou de personalidade, mas porque o seu corpo nunca recebeu a ordem de que o perigo passou. E enquanto ele acha que ainda tem perigo rondando, ele guarda os recursos para sobrevivência. Nada de aprender coisa nova. Nada de tomar decisão boa. Nada de dormir fundo. Nada de estar presente com quem está na sua frente. Você paga esse preço todo santo dia, e a fatura nunca parece detalhada. Ela só te deixa mais cansado, mais curto, e mais longe de você mesmo. E aí você tenta de novo. Terapia de pensamento. Mantra. Vai ficar tudo bem. Você já tentou racionalizar tanto que virou craque em argumento contra o próprio medo, e ainda assim, no momento em que mais precisa, esses argumentos somem, como se alguém tivesse cortado o microfone bem na hora em que você ia falar. E é exatamente isso que acontece. Só que ainda não é hora de eu te explicar o mecanismo, antes, eu preciso que você pare de se culpar por isso. Porque você não é uma pessoa fraca, nem desorganizada mentalmente, nem incapaz de se controlar. Você está usando uma ferramenta certa, no momento errado do processo. É como tentar consertar um motor quente com o carro ainda ligado, correndo na estrada. A ferramenta é boa. O momento é impossível. Então respira comigo por um segundo, porque a partir de agora essa história deixa de ser sobre culpa, e passa a ser sobre mecanismo. E mecanismo é uma notícia boa. Mecanismo não julga. Mecanismo não pede motivação, nem disciplina de ferro, nem você virar outra pessoa. Mecanismo pede uma coisa só:
você apertar o botão certo, na ordem certa. E o botão certo não fica onde você tem procurado há anos. Você tem procurado dentro da sua cabeça, nos seus pensamentos, nos seus argumentos, na sua capacidade de pensar direito. E o interruptor nunca esteve lá. Ele está no corpo. Vamos entender exatamente por quê. Dentro do seu cérebro existem dois caminhos diferentes para processar uma ameaça, e eles não têm a mesma velocidade. O primeiro é o que os neurocientistas chamam de via rápida. Ela liga direto a uma estrutura pequena, no centro do cérebro, chamada amígdala, que eu vou traduzir aqui de um jeito simples. Pensa nela como o guarda de segurança do corpo, aquele que dispara antes mesmo de você pensar. Esse caminho foi mapeado em detalhe pelo neurocientista José Ledoux, e é uma das descobertas mais replicadas da neurociência do medo. A informação de perigo chega na amígdala numa fração de segundo, antes de qualquer parte racional do seu cérebro ter tempo de avaliar se o perigo é real. Esse guarda de segurança não pergunta se faz sentido. Ele age primeiro. Coração acelera. Músculo tensiona. Respiração fica curta. Tudo isso acontece antes de você formar o primeiro pensamento consciente sobre o que está acontecendo. Você não escolheu isso. Nenhum ser humano escolhe. É um sistema de sobrevivência que existe há muito mais tempo do que a sua capacidade de raciocinar. Existe um segundo caminho, mais lento, mais cuidadoso. Ele passa por uma região logo atrás da sua testa, chamada córtex pré-frontal. Se a amígdala é o guarda de segurança que dispara o alarme, o córtex pré-frontal é o CEO do cérebro, a parte que analisa o contexto, pesa as informações, e decide se aquilo é mesmo perigo, ou só um barulho, um pensamento, uma sensação sem ameaça real por trás. É essa parte que te faz lembrar que a reunião não vai te matar, que o coração acelerado não significa infarto, que o pensamento intrusivo não é uma profecia. É essa parte, exatamente, que você está tentando usar quando tenta se acalmar pensando. E o problema não é essa parte ser fraca. O problema é o momento em que você tenta chamar ela para a reunião. Porque quando o corpo entra no que eu chamo de modo emergência, aquele estado de alerta total que o guarda de segurança dispara, o cérebro faz uma escolha de prioridade que não é opcional. Ele reduz o acesso justamente à parte que raciocina. Existe pesquisa sólida, do laboratório da neurocientista Amy Arsten, mostrando como o estresse agudo prejudica de forma mensurável o funcionamento do córtex pré-frontal, a região que planeja, pondera e freia o impulso. Traduzindo para a vida real, no meio do modo emergência, o CEO do cérebro literalmente tem o microfone cortado. Ele ainda está lá. Ele não desligou. Mas o som dele não está passando. E é por isso que pensar direito no auge da ansiedade não funciona, não porque você seja incapaz, mas porque você está tentando ouvir uma voz que, biologicamente, está com o volume baixado até quase zero. Se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. É só o começo do que a gente vai destravar aqui. E o custo do modo emergência não para na hora da crise. Enquanto ele fica ligado, o seu corpo trata tudo como sobrevivência, e sobrevivência não tem espaço para crescimento. Nada de novo entra, você não aprende direito, porque a memória de longo prazo trabalha pior sob esse tipo de estresse. Você não decide bem, porque decisão boa exige justamente a parte que está com o volume baixo. Você não dorme fundo, porque o corpo continua de guarda mesmo debaixo do cobertor. Isso não é opinião motivacional. É fisiologia básica do estresse, bem documentada. O organismo, em modo emergência, direciona recursos para sobrevivência imediata, e tira recurso de tudo que não é sobrevivência imediata. E a sua vida inteira, o seu trabalho, os seus relacionamentos, os seus sonhos, nada disso é sobrevivência imediata. Então, enquanto o alarme fica ligado, a sua vida real fica esperando na fila, do lado de fora. Agora vem a parte que muda tudo. Quase todas as funções do seu corpo, quando você entra em modo emergência,
saem do seu controle consciente. Você não decide baixar o batimento cardíaco na marrã. Você não decide relaxar o músculo tenso só de querer. Você não decide, por vontade pura, desligar o alarme na amígdala. Mas existe uma única função do corpo, no meio de todo esse sistema automático, que aceita comando manual direto seu, a respiração. Ela é ao mesmo tempo automática, você respira dormindo, sem pensar, e voluntária. Você pode, agora mesmo, mudar o ritmo dela de propósito. E como a respiração está diretamente ligada ao sistema nervoso autônomo, que comanda o alarme e o freio do corpo, mudar o jeito de respirar manda um sinal real, físico, pro resto do sistema. Não é força de vontade tentando controlar a mente pela mente. É você usando a única porta que ficou destrancada, para mandar um recado que o resto do corpo entende. Então junta as duas peças. Primeira, você não vence a ansiedade discutindo com ela, porque a parte que discute é justamente a que fica sem voz durante a crise. Segunda, existe uma única porta que continua aberta o tempo inteiro, mesmo no auge do modo emergência, e essa porta é a respiração. O interruptor nunca esteve na sua cabeça. Ele está no seu corpo, exatamente onde você menos olhou. E a boa notícia é maior do que parece. Você não precisa vencer um debate contra o pânico. Você só precisa apertar o botão certo. Agora eu quero te dar uma imagem para fixar isso, deixando bem claro, antes, que é só imagem. Aqui eu preciso ser bem direto com você. O que eu vou dizer agora não é física de laboratório. É imagem. É metáfora. Se alguém te vender isso como prova científica, essa pessoa está te enganando, e eu não vou fazer isso com você. Pensa comigo, como se fosse assim, existe um campo de possibilidades, um catálogo aberto de estados diferentes que você poderia estar vivendo agora. A página do medo. A página da calma. A página da clareza. Todas elas, nesse catálogo imaginário, estão igualmente disponíveis nesse instante. E o que a ansiedade faz é te prender numa página só, repetindo ela como se fosse a única existente. A imagem serve para uma coisa, te lembrar que, mesmo no meio da crise, existe uma escolha de estado disponível, não porque você vai pensar diferente na marrã, mas porque, ao desligar o alarme do corpo primeiro, você abre caminho para escolher outra página de verdade. Isso é metáfora. Agora eu volto pro chão firme, porque a parte que muda a sua vida de verdade é a que vem agora. E antes de continuar, me responde aqui embaixo, qual é a primeira frase que você repete para si mesmo quando a ansiedade aperta? Escreve nos comentários. Eu leio. Agora o mapa. Eu chamo esse método de um interruptor, e ele tem 3 passos, sempre nessa ordem, porque a ordem é o segredo inteiro. Passo 1. Desligar pelo corpo. Não pelo pensamento, pelo corpo. Passo 2. Só então pensar. Você só tenta raciocinar depois que o alarme baixou, nunca antes. Passo 3. Reprogramar. Depois que o corpo se acalmou e a mente reabriu, você usa esses minutos para ensaiar o estado que você realmente quer viver, não para fugir do problema, mas para treinar o caminho novo. Repara na ordem. Primeiro o corpo, depois a mente, depois o ensaio. A maioria das pessoas tenta pular direto pro passo 2, tenta pensar direito com o alarme ainda ligado. E é aí que a coisa trava, todo santo dia, para quase todo mundo. Vamos passo a passo. Passo 1. O suspiro duplo. Essa é a técnica mais estudada, até hoje, para desligar o alarme rápido, e ela chama-se suspiro fisiológico. O jeito de fazer é simples, 2 inspirações curtas, seguidas, pelo nariz, a segunda vem logo depois da primeira, sem soltar o ar no meio, e depois uma expiração longa, lenta, pela boca. 2 puxadas curtas, um sopro comprido. Isso é uma rodada. Você repete por alguns minutos. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Stanford, liderados por Meris Jomas Bauban,
publicaram um estudo controlado, na revista científica Cell Reports Medicine, comparando diferentes técnicas de respiração contra a meditação tradicional. E o resultado que chamou a atenção do mundo inteiro foi esse: 5 minutos por dia de suspiro fisiológico reduziram mais a ativação física do corpo, e melhoraram mais o humor, do que os outros métodos testados, incluindo a meditação. Isso não é crença. Isso foi medido: frequência respiratória, sinais físicos de estresse, e o próprio relato das pessoas, sessão após sessão. E existe uma razão de corpo real por trás disso, não só estatística. A dupla inspiração reabre pequenos sacos de ar dentro do pulmão, os alvéolos, que colapsam quando a sua respiração fica curta e presa lá em cima do peito, exatamente o padrão que a ansiedade te empurra a fazer. E a expiração longa, mais comprida que a inspiração, ativa o lado do seu sistema nervoso responsável pelo descanso, o freio do corpo, aquele que avisa para o resto do sistema que o perigo passou. Você não está mandando essa mensagem com palavras. Você está mandando com o próprio corpo, no idioma que ele realmente entende. E é por isso que discutir com a ansiedade falha, e respirar assim funciona. Um é um recado em português para um sistema que só lê fisiologia. O outro é fisiologia direto na fonte. Passo 2. Só então pensar. E repara que eu disse só então, não antes. Depois de alguns minutos de suspiro duplo, o alarme baixa, e junto com ele volta o acesso à parte que raciocina, aquele CEO do cérebro que estava com o microfone cortado. É só agora que vale a pena perguntar: o que exatamente está me preocupando? Isso é real, ou é o alarme disparando sem motivo concreto? O que eu consigo fazer sobre isso, e o que eu não consigo? Você faz essas perguntas com o córtex de volta no ar, e a diferença é gigante. A mesma pergunta, feita antes do suspiro, é gritar para um telefone mudo. Feita depois, ela tem quem responda do outro lado da linha. Passo 3. Reprogramar. Com o corpo calmo e a mente de volta, você tem uma janela rara, e é nela que você ensaia o estado que quer viver, em vez de só apagar incêndio. Feche os olhos por 1 ou 2 minutos. Se vê atravessando aquilo que te preocupava com calma, não fingindo que não existe, mas sentindo, de verdade, como seria estar presente, resolvendo, em vez de fugindo. Existe base para isso. O pesquisador Álvaro Pascoal Leone mostrou, num experimento clássico de 1995, que só imaginar um movimento, sem executar ele de verdade, já ativa circuitos parecidos com os de quem faz o movimento de fato. Parecidos, não idênticos. Não é mágica, é treino. E décadas de pesquisa em ensaio mental, reunidas em análises com centenas de participantes, mostram o mesmo padrão: imaginar bem o que você quer fazer melhora o desempenho real depois. Você não está se enganando. Você está treinando o filme antes de vivê-lo, para quando a cena chegar de verdade, você já ter passado por ela pelo menos uma vez, calmo. Se você quer o método completo, com o passo a passo guiado, eu montei um e-book chamado Interruptor, o manual do corpo para desligar o modo emergência. O vídeo te deu o mecanismo. O e-book te dá a prática, o suspiro duplo explicado em detalhe, o roteiro de perguntas do passo 2, o script de ensaio mental do passo 3, um plano de 7 dias para treinar isso até virar automático, e todas as referências científicas com o nível de evidência de cada uma, porque você tem o direito de saber o que é fato consolidado e o que é indício. Foi feito para quem já tentou só pensar positivo e cansou de sentir que a técnica não serve, quando, na verdade, faltava só a ordem certa. O link está na descrição, e também no comentário fixado aqui embaixo. Agora eu quero que você saia daqui com uma coisa bem clara. Você nunca foi fraco por não conseguir se acalmar só pensando. Você estava tentando ligar o rádio antes de destravar a antena. O interruptor nunca esteve perdido, ele estava exatamente onde você quase nunca olha, na sua respiração, no seu corpo, no primeiro fôlego duplo que você pode dar a qualquer momento, em qualquer lugar, sem ninguém perceber.
Na próxima vez que o alarme disparar, e ele vai disparar, porque isso é humano, você não precisa discutir com ele. Você não precisa se convencer de nada. Você só precisa lembrar da ordem: primeiro o corpo, desliga o alarme. Depois a mente, agora com voz de novo. Depois o ensaio, para treinar para onde você quer ir. Você sempre teve a mão perto do interruptor. Só ninguém tinha te mostrado exatamente onde ele fica. Então faz assim agora, ou na próxima vez que a ansiedade apertar: 2 inspirações curtas pelo nariz, uma expiração longa pela boca. Repete por 1 ou 2 minutos. Só depois, pensa. Salva esse vídeo, porque no meio de uma crise você não vai lembrar dos detalhes, mas vai lembrar que existe um vídeo salvo com o passo a passo. E se você conhece alguém que vive tentando se acalmar só pensando e nunca consegue, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser exatamente o recado que faltava. Uma última coisa, com toda a responsabilidade: se a sua ansiedade é intensa, constante, ou está atrapalhando a sua vida diária, isso pode ser mais do que um alarme ocasional, pode ser um quadro que merece acompanhamento profissional de verdade. E buscar ajuda nesse caso não é fraqueza, é cuidado. Este conteúdo é educativo e não substitui avaliação, diagnóstico ou tratamento por um profissional de saúde qualificado, e não deve ser usado para interromper acompanhamento médico ou psicológico em curso. Neurociência, evidência e prática. Até o próximo.